Gente, essa aqui é a parte 2, né? A parte 2 de Seleção Natural, capítulo 4 do Ridley. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tinha parado no slide de qual que é o objetivo de tudo, né? E o objetivo de tudo, na visão da biologia, né? Ou seja, o objetivo de tudo, a explicação de tudo, é de que os seres vivos são robôs construídos pelos genes e cuja função é sobreviver e se reproduzir, né? Então, comer, sobreviver e se reproduzir, né? Isso, e um organismo morre protegendo os filhos, porque isso é vantajoso para os genes, né? Você faz mais cópias desse gene ao proteger os seus filhos da predação, né? Então, todos os nossos comportamentos, inclusive o altruísmo, a capacidade de ter amigos e o amor, seriam adaptações construídas pela ação da seleção natural. Então, não é um motivo para elas existirem, mas sim é um motivo por qual elas surgiram, tá bom? E é uma coisa sem julgamento, é só a visão biológica. Bom, que modos de seleção natural existem? Então, gente, várias vezes, em várias provas, eu pergunto quais tipos de seleção natural existem, quais são os modos de operar a seleção natural. Bom, você tem os clássicos, tem que consertar isso aqui, ó. Direcional, estabilizadora, estabilizadora, né, e disruptiva aqui. Ó, fora do lugar, né? Bom, então, vamos olhar de novo aqui, né? Então, direcional, você tem a seleção natural, por exemplo, você está na fazenda e você quer criar galinhas que botam muitos ovos, né? Então, você pega as galinhas que põem poucos ovos e você corta o pescoço delas. Mas as galinhas que botam muitos ovos, aí você seleciona, por favor. Então, aí o que acontece? Como as galinhas que botam poucos ovos são eliminadas, começam a acumular na população os genes para colocar bastante ovos. E quando você olha a média da quantidade de ovos que está sendo colocada, essa média está aumentando de uma geração para outra, daqui para cá, e depois da próxima geração, a média está mudando, porque os genes para colocar poucos ovos estão sendo eliminados, está sobrando só as galinhas que colocam muitos ovos, e conforme esses genes aumentam na população, a maioria das galinhas coloca bastante ovos, então a quantidade média de ovos colocados aumenta. Então, isso aí é uma seleção que tem direção, porque você está eliminando os que colocam poucos ovos e você está aumentando a frequência dos que colocam muitos ovos. Então, isso aí é o que a gente usa direto na seleção artificial, né? Vou produzir vacas que produzem bastante leite, um pouco que tem uma carcaça com bastante gordura. Aí a gente decidiu que, então, veja, os porcos tinham pouca gordura na carcaça, né? Mas aí a gente selecionou porcos que têm muita gordura na carcaça. Aí hoje em dia a gente tem uma tendência a selecionar porcos que têm pouca gordura, porque todo mundo quer uma dieta fit. E a gente usava muito sebo de porco para cozinhar, mas hoje em dia a gente está usando óleo de girassol e assim por diante, óleo de soja. Então, com essa mudança, a gente aí selecionou para ter muita gordura e agora a gente está selecionando para ter pouca gordura. Mas isso aí é uma seleção direcional. Agora, existe um outro tipo de seleção que, de geração em geração, você vai eliminando os extremos. Então, os muito grandes ou os muito pequenininhos. Aí, ao longo do tempo, não, por isso muita gente fala que evolução é a marcha das médias, né? Mas, na verdade, com seleção estabilizadora, nada muda. Então, muitas vezes, né, o pessoal, né, principalmente os criacionistas, argumentam: um homem está tão diferente e ele evoluiu de um macaco como o chimpanzé, então como que você explica que o chimpanzé continua
com cara de chimpanzé, parecido com o ancestral comum, e a gente mudou tanto. Então, tudo depende se a seleção é direcional ou estabilizadora. Afinal, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, veja, o ancestral do chimpanzé e do homem, ele era um macaco arbóreo. Só que em seres humanos, a gente evoluiu a capacidade de andar de forma bípede, porque a gente saiu para as savanas africanas e a gente aí precisava correr, andar, enxergar os predadores e assim por diante. E a gente precisava das nossas mãos livres para usar ferramentas. Então, ocorreu seleção para o modo bípede, aí a gente mudou. Então, houve seleção direcional para mudar a forma do corpo. Só que em time que está ganhando, a gente não mexe. O chimpanzé continua morando na floresta. Então, braços compridos para subir na árvore, bem vantajoso na floresta. Penas curtas, né? Para não atrapalhar quando você sobe e desce, ele se locomove por braquiação. É bom. Um cérebro tem 1 litro a menos do que a gente. Mas se você tem uma dieta predominantemente frugívora, isso é bom, porque manter um cérebro grande que nem o nosso requer uma dieta muito rica em calorias, né? E a gente conseguiu fazer isso comendo carne, comendo gordura de carcaças, né? E comendo raízes, né? Que a gente aprendeu a cozinhar e liberar energia. Bom, então, a seleção pode mudar ou pode manter as coisas do jeito que está, né? Então, o chimpanzé, o gorila e o resto, pelo menos na forma do corpo, eles estão sendo mantidos por seleção estabilizadora. Porque se você muda muito, você é selecionado contra, né? Quando que na gente não, a gente teve uma seleção direcional para mudar a nossa forma do corpo para a forma bípede. Bom, existe um outro tipo de seleção natural, que não é nem direcional nem estabilizadora. Na verdade, ao invés da gente tirar os extremos, ou um lado só, a gente tira o meio. Então, aí o que, que acontece? Uma população que é unimodal, né, ela se torna bimodal. Então, basicamente, o que está acontecendo é que mesmo, por exemplo, na espécie humana, em muitas espécies, você tem a forma do homem e a forma da mulher. Então, você tem uma seleção bimodal, porque as mulheres ocupam um nicho ecológico, né? Os homens ocupam outro, né? Você vê isso aí em gaviões, né? Gaviões, você vê uma mudança na forma do corpo, né? E os gaviões machos, gaviões fêmeas, acho que as fêmeas normalmente são maiores. E eles caçam presas de tamanho diferente. Então, às vezes, a seleção opera na população para separar os dois em dois modos, ou às vezes é ligado ao sexo, né? Mas pode não necessariamente pode ser, né? Por exemplo, às vezes você tem castas dentro de um grupo, e eles têm formas diferentes, né? Bom, né? Então existe polimorfismo, né? Esse polimorfismo pode ser causado por seleção disruptiva, tá? Então esses 3 tipos de seleção natural têm resultados distintos, né? E aqui nessa figura 4.2 a gente vê os 3 tipos de seleção natural, né? Tem mais tipos, né? A gente já vai explorar eles, mas esses aqui são os principais, né? Então, aqui você tem a seleção direcional, né? Nesse caso aqui, os animais de menor tamanho têm um maior valor adaptativo. Então, aqui é a direção da seleção natural, que é o tamanho do corpo, e aqui é a direção que está sendo selecionada, o tamanho menor do corpo, que é o valor adaptativo, né? O valor adaptativo máximo é pequenininho e mínimo é grande. E aí o tamanho ao longo do tempo vai caindo, tá bom? Agora, com seleção estabilizadora, os extremos são eliminados e a direção da seleção é manter na média, porque a gente já tem um tamanho ideal. Aí o que, que acontece? O valor adaptativo dos extremos é menor e do meio é maior. E aí, aqui o tamanho, né, na população permanece constante, porque você não está mudando o tamanho. Então, a direcional muda, estabilizadora não muda, né? E finalmente você tem seleção disruptiva, né? Seleção disruptiva é vantajoso os extremos, né? E o meio é ruim. Então é exatamente o contrário da seleção estabilizadora. E o valor adaptativo é maior nos extremos do que no meio. Então, ao longo do tempo, a população se torna divergente, começa a ter os indivíduos pequenininhos e os indivíduos grandes, né? Então, né, em predadores, talvez você tenha seleção para ter os pequenininhos que vão comer ratinhos e os grandes que vão comer artiodáctilos, né? Viados, e assim por diante, né? Então,
Aí, ao longo do tempo, você vai ter a forma tipo raposa e a forma tipo lobo, né? Bom, e a seleção disruptiva é interessante porque talvez ela leve a especiação ecológica, né? Mas a gente fala mais daqui a pouquinho. Não, é claro que na ausência da seleção natural, você tem o tamanho do corpo, ou, né, o valor adaptativo é igual para todos os tamanhos, e aí não muda ao longo do tempo, então não está ocorrendo nenhum tipo de seleção. Então, isso parece com isso. Para diferenciar os dois, você tem que documentar se todo mundo está sobrevivendo ou se alguns têm maior valor adaptativo, né? Bom, vamos dar alguns exemplos. Eu quero que vocês adivinhem que tipo de seleção natural é essa. Em muitas ilhas, por exemplo, essa ilha aqui, né, de Amsterdã, é uma ilha no meio do Oceano Índico que sofre ventos gelados na Antártica, né? E é interessante porque você tem essa borboleta, Brachyptera grottis patricei, que é uma borboleta sem asas, que é muito aparentada com uma espécie que vem do Mauritius e que tem asas. Então, aparentemente ela chegou voando, né, na ilha, né, talvez levada por uma tempestade, um furacão, né, e aí ela colonizou a ilha, ela consegue viver na grama da ilha, né, as lavas crescem lá, só que hoje em dia essa borboleta não tem asas. Ela não pode ter vindo andando, né? E como o parente mais próximo dela tem asas, então provavelmente ela veio voando e perdeu as asas depois. Então veja, você tem ventos fortes que batem na ilha. Borboletas mutantes que não tinham asa deixavam mais descendentes, porque o vento pode. Você está voando de um arbusto para outro, bate o vento, te leva e te joga no mar. Então você tinha uma seleção forte contra as borboletas e né, as borboletas sem asas, elas simplesmente não corriam o risco de serem levadas pelo vento para o mar. Então elas propagaram na população e hoje em dia toda a população é ausente de asas, né? Então, que tipo de seleção é essa? Direcional, certo? É isso. Bom, um outro exemplo de seleção direcional, vocês vão estar vendo aqui, né? Isso aí é bem interessante, porque isso aí são os registros de pesca de um rio durante, né, uns 23 anos, né? Então, entre 1951 e 1974, né? E é interessante porque esse peixe tem um ciclo de 2 anos, então, né, o salmão, ele se reproduz no rio, e aí os alevinos migram para o mar, e se desenvolvem no mar e ficam grandes, demoram uns 2 anos, e depois eles voltam para se reproduzir, né? Então, um rio, ele é usado durante um ano, e aí ele não é usado no ano seguinte, né? Porque demora 2 anos para crescer. Então, ele acabou sendo colonizado por duas populações distintas, que se reproduzem em lugares diferentes, que usam os rios de uma forma alternada, né? Isso evoluiu sozinho, né? E aí é interessante, porque esses peixes, no rio Bella Coola e no Upper Johnson Street, nos, as populações são diferentes porque elas se alimentaram em lugares diferentes, né? E aí, para pescar, você põe no rio uma rede, essa rede você pega metade, assim o salmão que você reproduz, e, e mesmo assim você também consegue pescar, né? Então, a legislação controla o tamanho da rede, né? Para deixar passar metade. Isso aqui deixa passar os pequenos. Então, nos dois. Essas quatro populações, né? Porque são dois rios, mas como elas têm populações que usam de forma alternada, né? O rio, então aí você tem essa aqui é maior que essa aqui por causa mas os dois diminuem ao longo do tempo e aqui também esses dois. Então, quatro populações distintas diminuem de tamanho ao longo do tempo. Por quê? Porque o salmão grande entala, né? Fica preso na rede, pelas brancas, não consegue ir para frente, não consegue ir para trás, e os pequenos passam. Então, depois de 23 anos, em todas essas populações, o tamanho do peixe caiu, né? Em, sei lá, 30% do tamanho do peixe, né? Você está saindo de, sei lá, perto de 6 e indo para perto de 4, né? Então, é uma queda grande de tamanho do peixe, né? Isso aqui iam de 6 e foram para, sei lá, 4,5, né?
Então, entre 30% e 25% do peso foi perdido, né? Por causa da seleção, né? Sem querer, que os pescadores fizeram, né? Bom, um outro grande exemplo de seleção nacional é o que foi demonstrado para a borboleta Biston betulária, né? Biston betulária, ela é uma borboleta rajada, assim, branca com cinza e preto, que ela se parece com um músculo no tronco e nos galhos das árvores. Agora, é, dentro dessas populações, tem populações melânicas, que são pretas, né? E elas são eliminadas em situação natural. Só que no ambiente com fuligem, as borboletas, que é óbvio que os passarinhos, é a borboleta selvagem. A borboleta melânica, ela é protegida. Então, o que, que aconteceu? Em áreas da Inglaterra que eram poluídas e não tinha leak, musgo, não tinha leak, e as árvores eram cobertas de fuligem, as melânicas começaram a aumentar de frequência, até que por volta de 1950, eles eram 99% das borboletas das regiões industriais eram melânicas. Agora, a gente tem o registro, né, porque as pessoas estão coletando borboletas faz tempo, isso é uma mariposa, né? Estão coletando faz tempo, e aí a gente tem, né, um polimorfismo original era menor que 1%, então aumentou dramaticamente. Agora, uma coisa que a gente vai ver no próximo capítulo é de que hoje em dia a situação está revertendo. Né? Por causa da legislação de proteger o meio ambiente que foi passada na Inglaterra, é, as áreas que eram muito poluídas estão deixando de ser. Aí a frequência das melânicas está diminuindo. Então a gente fez seleção direcional, até que todo mundo era melânico, e agora a gente está fazendo o contrário. Bom, um outro exemplo também de seleção direcional é o fato de que, se você olha a malária, a distribuição da malária no mundo, ela coincide com a distribuição da anemia falciforme, né? Que tem uma vantagem para o heterozigoto, né? A gente falou isso anteriormente. E aqui a gente tem glucose 6-fosfato desidrogenase, né? A deficiência dessa enzima. E aí o que que acontece? Essa enzima é uma enzima que o protozoário da malária não produz, então ele precisa dela. E pessoas que têm uma hemácia, que têm deficiência da glucose 6-fosfato desidrogenase, elas estão protegidas. Claro, se você é heterozigoto, você consegue, você tem alguma enzima, mas ela não está em quantidade suficiente para o protozoário. Então, nessas regiões, esse gene também aumentou de frequência. E as várias formas de talassemia, elas também protegem aparentemente o heterozigoto da malária, né? Então, onde ocorre malária falciparum, que é a que ataca o cérebro, né? E causa infartos e assim por diante, é bem letal. A gente tem anemia falciforme, glucose 6-fosfato desidrogenase e talassemia em frequências que são explicadas por causa da vantagem do heterozigoto, como foi documentado em hospitais, para caso da anemia falciforme, tá? Bom, então isso aí é seleção, né, em vantagem do heterozigoto, e direcional, né? Aumenta a frequência dos heterozigotos na população. Mas ela é direcional até um certo tempo. Aí depois, quando começa a aumentar muito a frequência dos homozigotos recessivos, aí ela se torna estabilizadora, né? Bom, aqui é o pardal. O pardal, ele foi introduzido nos Estados Unidos em 1852, né? Na verdade, ele também foi introduzido aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos eles foram soltos porque os imigrantes que foram para os Estados Unidos, né? Eles, eles decidiram que eles queriam nos Estados Unidos toda a ave que é mencionada na Bíblia e toda a ave que é mencionada por Shakespeare. Então eles soltaram. E é isso aí, cara. Muitos morreram, né? Porque o pardal virou a peste, né? Então, isso aqui é interessante, porque o pardal se espalhou por todos os Estados Unidos. E veja,
tamanho do pardal é diferente em lugares diferentes. Então, olha, foi uma pequena população que foi solta, né? Mas em ambientes mais frios, eles tendem a ser maiores. Em ambientes quentes, por exemplo, na Califórnia é quente, que tem deserto e tudo, na Flórida, eles são menores, né? Então, o tamanho aparentemente está ilustrando o exemplo da lei de Bergman. Quanto mais frio, é, maior vantagem tem você ter grande tamanho. Então, por exemplo, os ursos das florestas da Malásia são pequenininhos e o urso polar ele é enorme. Então, isso aí é a lei de Bergman, né? Um, bom, o Panal também tem uma outra coisa. Eles também, nas florestas de Michigan, que são escuras, eles tendem a ser mais escuros. Talvez uma adaptação para capturar o infravermelho e reter calor, né? Mas em lugares com deserto, eles são mais claros para refletir a luz do sol e não ficar tão quente, né? Então a seleção natural tem operado nas populações, tá? Agora aqui é direcional, né? Em cada lugar é vantajoso um tipo e aí a população local se adapta àquelas condições. Agora aqui, o bufo marinho foi introduzido na Austrália. Ele veio aqui da região do norte da América do Sul e América Central, só que em vários lugares, por exemplo, na Flórida, nas ilhas do Pacífico, e aqui na Austrália, Nova Guiné, nas Filipinas, assim por diante, foi introduzido. Na Austrália foi introduzido para comer besouro. Uns besouros que atacavam a cana-de-açúcar, só que eles ignoravam os besouros e foram atacar a fauna nativa, principalmente os outros sapos, né? Então ele é considerado uma praga, né? A Austrália é um grande exemplo de que o que acontece quando você introduz espécies exóticas, né? Você pode tá causando um problema ecológico de grande proporção. Bom, na o que é interessante é que os sapos foram introduzidos entre 1975 e 74, eles ampliaram em 75 para 80, ampliaram de novo em 81 e de novo em 86 e 81. Essas populações foram mostradas. E o que é interessante é que os sapos, esses sapos, eles têm pernas cada vez mais compridas. Ou seja, tem uma seleção, porque eles chegaram num lugar e se eles ficam no mesmo lugar, eles têm que competir com os outros indivíduos da mesma espécie. Só que se eles migram rápido, eles chegam num lugar onde não tem competidor. E aí a população sofre um boom. Então, os sapos que se deslocavam mais, eles deixavam mais descendentes. Então, ao longo do tempo, os sapos, entre 1940 e 60, se deslocavam 10 quilômetros por ano. Mas, atualmente, eles fazem 50 quilômetros ao ano. E eles fizeram experimentos soltando sapos e botando uma estação a 60 quilômetros de distância, vendo quem chega antes. Quem tem perna comprida chega antes. Então, ele realmente está ocorrendo a seleção natural em golfos marinhos para que eles fiquem com patas mais compridas e se desloquem mais rapidamente. Isso aí é seleção direcional. Agora, estou dando vários exemplos para vocês verem como que opera, né? A orquídea estrela de Madagascar, ela foi estudada pelo Darwin. Na verdade, ele chegou à conclusão que o nectário delas era tão comprido que deveria ter uma mariposa em Madagascar que teria uma probóscide gigante, ou talvez um pássaro com um bico gigante. Aí o Darwin dava certo e realmente depois eles encontraram essa borboleta, essa mariposa falcão, né? Borboleta sai de dia e mariposas, lepidóptera também, mas sai de noite, né? E essa mariposa falcão, ela tem um comprimento dessa língua dela gigante, né? Então, elas, aparentemente, essa orquídea e a mariposa evoluíram. Bom, na Suécia, eles fizeram um experimento com as espécies locais, não com essa mariposa, né? Mas eles também tinham uma orquídea de nectário comprido e basicamente eles amarraram o nectário em vários tamanhos. E o que eles documentaram, né? Quantidade de pólen removido e estigmas polinizados. E o que é interessante é que quando o tubo polínico maior tem mais pólen removido, estigmas polinizados. Então, ou seja,
essas plantas que têm o nectário comprido, elas aí se especializam em, em polinizadores que só vão visitar essa flor. Se você tem um curtinho, aí ele visita todo mundo, você está espalhando pólen em tudo quanto é espécie de planta. Mas, se você tem muito comprido, você tem os especialistas que aí conseguem levar o seu pólen para as outras plantas com mais eficiência. Então, e recebe melhor o pólen, né? Então, aparentemente, essa intuição aqui de como a seleção artificial funciona, a seleção natural, né? Que o Darwin apresentou, né? Que é de coevolução, é bom para a planta e é bom para mariposa. Para a mariposa, é porque ela consegue usar o néctar que as outras espécies não conseguem. Mas para a planta também é bom, porque ela tem um polinizador especialista. Aí a eficiência aumenta. Então, seleção direcional nos dois. Agora chega de seleção direcional, vamos falar de seleção estabilizadora. Que são seres humanos, né? Porque os dados de um hospital, né, durante várias décadas, né? E isso aí antes da chegada da cesárea em alta escala, né? E incubadoras e assim por diante. E o que é interessante é que você vê essa curva aqui é o peso do bebê ao nascimento, né? Então, de vez em quando tem um meio quilo, 1 quilo, né? Mas a maioria das vezes tem por volta de 3 quilos. E bebês muito grandes, por exemplo, 5 quilos, não existe, eles são raros porque eles tendem a entalar na mãe. Então, basicamente, aqui a distribuição dos bebês aqui é a percentagem de mortalidade infantil. Bebês muito pequenininhos morrem 70%. Bebês muito grandes morrem 20%. E a menor taxa de mortalidade é por volta de 3,5 quilos. Ou seja, seleção natural estabilizadora morre há milhões de anos em seres humanos, né? E, na verdade, o tamanho do nosso bebê, ele é grande o suficiente para sobreviver fora da mãe. O bebê prematuro morre, ou morria, né? E ele é pequeno o suficiente para conseguir passar para fora. Porque se ele é muito grande, ele não entala, morre a mãe e o bebê. É claro que hoje em dia a gente tem cesárea, né? Então, antigamente, essa seleção era muito poderosa. Ela mantinha o peso do bebê por volta de 3 quilos, né? Então, isso aí foi obtido com seres humanos, tá? Esse aqui é um gráfico de forma diferente, que medindo a percentagem de sobrevivência às 4 semanas, e aqui o peso do bebê, né? E é o contrário daquele gráfico, né? Por exemplo, lá foi invertido, né? É, e a percentagem de sobrevivência máxima, né? Aqui era a mortalidade, aqui é a sobrevivência, né? Por isso que os gráficos são ao contrário. Mas vocês, basicamente, o que a gente vê é a mesma coisa, né? Percentagem de sobrevivência é máxima quando o bebê tem 8 libras, e se a gente olhar aqui, 8 libras é por volta de 3,5 kg. Então, é essa zona aqui que tem a maior, né, maior chance de sobrevivência. E esse outro gráfico aqui mostra, né, que a partir do momento, né, em que você introduz, né, relaxamento da seleção estabilizadora em países ricos na segunda parte do século XX, né? Então, basicamente, é que essa curva muda porque a seleção deixou de ser tão poderosa, que a gente começou a fazer cesárea e a gente começou a ter incubadora para os bebês. Então, olha essa figura, né? Um outro exemplo famoso de seleção estabilizadora foi a observação de Hermann Bumpus, que em fevereiro de 1898 ele publicou em 1899. Né? Ele coletou 136 pardais na Nova Inglaterra depois de uma tempestade de inverno. E alguns estavam mortos e outros estavam ainda vivos, moribundos, mas estavam vivos. Ele percebeu que as que estavam vivas, elas tinham um tamanho de asa intermediário. Então, os que tinham asa muito grande ou asa muito pequenininha, eles tinham sido selecionados contra. E aí ele propôs que basicamente o que acontecia é que o pardal está na árvore e a tempestade pega ele. Aí o que, que ele faz? Ele voa acima do nível das árvores, né, ou do céu das árvores, ele fica voando em direção ao vento.
porque não quer ficar longe do ninho. E, né, se eu falar levado para outro lugar, ele não conhece onde estão os predadores, ele não é o território dele, né? Então a tendência dele é morrer. Então ele tenta voltar para o território que é dele, né? Onde ele conhece, onde tem predador, onde tem comida e tudo, né? E onde ele já defendeu aquele pedaço de território e os vizinhos respeitam, né? Que a chance de sobrevivência é maior lá. Então, o padal levanta voo, aí fica acima do nível das árvores e voa em direção ao vento, para quando a tempestade acabar, ele volta para casa. E claro, eles se cansam, né? Quem tem asa muito grande, ele é arrastado mais longe, aí ele morre antes de voltar. E quem tem asa muito pequenininho também se cansa de voar e cai. Então, quem tem asa do tamanho ideal, eles conseguem se sustentar no ar e eles não vão tão longe. Então, eles têm uma chance maior de sobreviver. Então, ele demonstrou seleção estabilizadora, né? Porque os extremos morrem. Agora, né, o contrário de seleção estabilizadora é disruptiva. E aqui é encontrado nessa ave, aqui, por exemplo, aqui é o tamanho da cauda. O tamanho da cauda é unimodal, né? Mas o tamanho do bico é bimodal. Quando você estuda aqui, você tem a capacidade de estourar sementes. Aqui é o tamanho do bico. E aqui é o valor adaptativo. Você tem dois tamanhos de bico que são vantajosos para sementes pequenas e para sementes grandes. Então, essa espécie bimodal, por causa do gene, e ela explora dois nichos ecológicos, né? Isso aí é muito interessante, porque foi proposto que talvez espécies que são bimodais, uma característica, elas evoluam em duas espécies distintas. Então, você começa com uma espécie que é unimodal, aí dentro da espécie surge uma mutação que permite a alguns indivíduos usar um outro recurso. Aí, ao longo do tempo, que era uma espécie bimodal, e essa espécie bimodal aí viraria duas espécies distintas. E isso aí foi demonstrado num experimento de seleção disruptiva, né, pelo Dr. Dave Gibson, em 1962, com Drosophila. Ele começou a selecionar drosófilas que tinham muitos espinhos, né, no corpo e poucos espinhos no corpo. Ele matava as intermediárias. Então, depois de algum tempo, você tinha uma população bimodal, mas o interessante foi que mudou o comportamento. Antes elas cruzavam a casa e, de repente, as que tinham poucos pelos, elas cruzavam que tinham poucos pelos, e as que tinham pelos grandes, elas cruzavam com uma grande quantidade de pelos, né? Na verdade, aqui é um número de pelos, né? De 10 a 20, né? Aqui de 20 a 35, né? Então, quem tinha muitos pelos, cruzava com quem tinha muitos pelos. Então, ele virou e falou, gente, seleciona uma coisa, se os intermediários morrem, aí evolui a preferência sexual do indivíduo que tem a mesma característica. Só que isso aí, infelizmente, não foi replicado. Então né, os ecólogos adoraram, porque sugere que a seleção natural pode, operando numa população, transformar uma população, né, se tiver dois nichos ecológicos para explorar, uma espécie vai, ao longo do tempo, se tornar duas espécies, mesmo em simpatia. Então, a possibilidade de ocorrer especiação simpática é muito interessante. Isso aqui, como o Maí mesmo falou, né? Ao acaso, uma coisa pode ser demonstrada. Você tem que repetir esses experimentos muitas vezes e demonstrar de que sempre ocorre isso, ou ocorre com grande frequência, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu, né? Então, de novo, então é uma possibilidade muito interessante. Esse experimento foi muito interessante, só que a gente não replicou ele. Existe um monte de espécies em que você vê essa seleção disruptiva. Então, nessas Dasymuth bioculata, né, é uma vespa, né, que é fêmea, não tem asas, é conhecida como formiga veludo, né, pois parece uma formiga vestida de veludo, né. Os machos têm asas e ela põe ovos dentro dessas duas Microbembex e Bembex, que são essa espécie de vespa, né. Então, basicamente, o que acontece? Essa espécie de vespa caça invertebrados, né, e coloca no ninho e põe o ovo dela. Aí a larva começa a se desenvolver. Aí a Dasymuth bioculata vem andando, aí encontra uma toca de Bembex, aí mete o ovo lá dentro. Encontra a toca de Microbembex e mete o ovo lá dentro. Só que veja, a Microbembex é menor do que a Bembex. Então, nessa espécie, você tem uma população modal, né? Então, aqui é o número de fêmeas, aqui é o tamanho. Então, você tem fêmeas com 8 milímetros e fêmeas de 3 milímetros. Essa aqui nasceu dentro
microbembex, e essa aqui nasceu dentro da bembex. Então, veja, essa variação provavelmente ela é plástica, é influenciada pelo meio ambiente. Então, ilustra a plasticidade fenotípica, né? Só que, veja, você tem uma população que ocupa dois eixos ecológicos, pela essa teoria de seleção disruptiva, eventualmente vai ocorrer, né, a especiação, né? E como isso aí é muito comum em vespas parasitoides, por exemplo, então talvez seja um mecanismo, seleção disruptiva, seja um mecanismo para explicar o grande número de espécies que muitas dessas vespas apresentam. Aqui é também seleção disruptiva, né? Porque você tem uma inversão nesse cromossomo e uma inversão nesse cromossomo, então são dois cromossomos que têm a forma normal e a forma invertida. E é interessante de que eles têm valores adaptativos diferentes e alguns são letais, né? Então ST com TD é letal. Agora, lembra, você tem ST linha e TD, aqui é ST, STBR, então são duas inversões de cromossomos distintos. Só que o que é interessante é de que o valor adaptativo desses vários, né, é diferente. Então isso aí pode levar à seleção disruptiva, né? Veja, esse aqui é altamente vantajoso, 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 desvantajoso, 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 vantajoso, né? Então a seleção natural pode operar para manter picos diferentes nessa população, né? Então, tinha ser uma seleção disruptiva. Bom, então a última coisa que a gente vai falar aqui é que sem variação genética, você não tem a seleção natural para. Então aqui não tem variação genética. A seleção natural opera ao longo do tempo e a diversidade genética diminui. A diversidade genética diminui porque a seleção natural é uma força erosiva, ela destrói a variação genética normalmente, né? Então, se você não introduz nova variação, a seleção natural para. Todo mundo tem o mesmo genoma. Os mesmos genes estão presentes em todo mundo. Só que, claro, se mutação introduz nova variação, aí a seleção natural consegue operar. Então, isso aí tem essa figura no livro, a figura 4.9, né? E, bom, é isso que eu queria falar no momento sobre seleção, né? A próxima aula vai ser sobre o capítulo 5, a teoria genética de seleção natural. Bom, vamos aqui parar a gravação, né? Parar a gravação. Não tem gravação, então tchau.